Olá, meus amores, sejam bem-vindos e bem-vindas. Meu nome é Márcia Fervienza, eu sou astróloga, terapeuta e professora de astrologia e tô aqui hoje mais uma vez para trazer para vocês previsões astrológicas. Hoje a gente vai falar de um aspecto super importante que vai acontecer no céu, que vai ser exato no dia 14 de abril, mas que vai estar atuando aí, vamos colocar pelo menos uma semana antes, uma semana depois, e assim, bem pelo menos mesmo, tá? Porque eu tô trabalhando com uma orbe muito estreita. Ele, na verdade, ele já tá meio que em atuação, já tem várias semanas, e eu acho importante a gente falar sobre ele porque ele vai ser exato no dia 14 de abril e eu quero te contar não só o que esperar de maneira geral, mas também o que esperar segundo o seu signo. Hoje a gente está aqui para falar sobre a conjunção que vai acontecer entre Saturno e o Nó do Norte em Peixes. Vem comigo? Estamos com essa conjunção no céu ali ao redor do grau 25, Saturno se move lentamente, o Nó do Norte também. Então esses dois estão ali meio que caminhando próximos um ao outro. Desde que a gente teve lá atrás aquela primeira conjunção ali que aconteceu com Vênus, Saturno, Netuno, um monte de gente em Peixes no início de fevereiro e vão ficar ali, né, ainda trocando uma ideia até... Bota ali maio, porque maio Saturno vai mudar de signo no final de maio. A coisa é lenta. Então, por causa disso e porque envolve o Nó do Norte, esse é um aspecto que ele é importante. Pra gente entender como que esse trânsito vai influenciar a gente precisa partir da premissa básica, né? O que significa cada um deles, né? Saturno, como você sabe, ele é um planeta lento, ele vai falar de estrutura, ele fala de responsabilidade, ele fala de limites, ele fala de amadurecimento, ele fala do tempo, ele é o deus do tempo e ele fala da lei de causa e efeito. Tudo que eu faço, né, tem um resultado, é inescapável de qualquer maneira, aquilo que eu faço vai ter algum resultado. Eu digo sempre que trânsitos de Saturno são os mais previsíveis, porque a única coisa que pode acontecer com o trânsito de Saturno é que se eu tiver uma máquina de moer carne e eu botar do lado de cá, carne inteira só pode sair do outro lado, carne moída jamais vai sair sapato. E o Nó do Norte, ele aponta o nosso caminho evolutivo, né? Para onde a gente deve ir, qual o nosso caminho de crescimento, não só pessoal como coletivo. O meu Nó do Norte no meu mapa vai falar de o que eu vim fazer aqui, o que eu tenho que aprender aqui. O Nó do Norte em trânsito no céu vai falar para onde estamos indo coletivamente, qual é a lição do momento, né? Onde a gente está sendo chamado a crescer. E geralmente isso envolve sair da zona de conforto. Quando essa combinação acontece no signo de Peixes, que é um signo que fala de dissolução, de fé, de compaixão, de entrega, de transcendência, né, de espiritualidade, então a gente está falando de um chamado profundo ao amadurecimento, tanto a nível físico, material, como espiritual. O Nó do Norte, em Peixes por si só, já tá falando disso, né? Da gente aprender que nem sempre a gente vai ter visibilidade do que é que vai vir no próximo capítulo, que muitas vezes a única coisa que a gente vai poder fazer é colocar o que a gente deseja em movimento e ver para onde é que a maré vai levar as coisas e que a gente tem que confiar. Vamos ter que confiar no invisível, vamos ter que entender que mesmo as coisas que acontecem sem que a gente queira que elas aconteçam, podem aportar algum tipo de sabedoria e crescimento pra gente. Eu sei, né? O que a gente vai fazer com tanto conhecimento, né? Fundar uma biblioteca, escrever uma enciclopédia, né? Mas é isso, a gente tá aqui para aprender. Então, quando a gente pensa nessa combinação, Saturno, Nó do Norte e Peixes, né, a gente tem alguns temas possíveis. A gente pode estar falando da necessidade de assumir uma responsabilidade espiritual maior, especialmente para as pessoas que estão envolvidas com algum tipo de caminho espiritual, né? Talvez ela precise assumir uma responsabilidade, talvez precise construir uma nova ética baseada talvez em mais compaixão, talvez não seja só sobre regras, né? Seguir regras cegamente. Talvez a gente precise criar ali um equilíbrio, né? Entre
o correto, o limite, a estrutura, mas também a compaixão com os limites de cada um e com o que cada um pode fazer e cada um fazendo o melhor que pode. Pela presença do nó do norte, a gente está falando do desapego do controle. Saturno gosta de controlar, mas quando ele está em peixes, ele vai falar assim, olha, por mais que eu tente dar forma a esse caos, nem tudo é controlável e tá tudo bem que não seja, né? Você pode até ter medo, Saturno, de se entregar ao fluxo, mas talvez seja necessário. Pode ser que a gente se encontre com situações que nos forcem a confiar naquilo que a gente ainda não consegue ver, mensurar, quantificar, né? Mas que a gente sente. Pode ser que a gente precise, e aqui eu acho que é um dos pontos mais importantes assim dessa conjunção, é a questão da... Talvez a gente tenha que se comprometer com algo maior, tá? E aí algo maior pode ser, né? Um sonho, peixes, uma visão, um ideal, peixes. Pode ser que a gente precise se responsabilizar, assumir uma responsabilidade por algo que a gente não sabe que consequências vai ter. Mas eu acho que o mais importante é você entender que a gente está num período em que as nossas escolhas terão consequências necessariamente. E é verdade, tá? Essas escolhas, esses compromissos que você assume, eles vão te levar para um lugar de crescimento. Eles vão te ajudar a evoluir. Mas não será necessariamente através da sua zona de conforto, muito pelo contrário, muito provavelmente será pela sua zona de desconforto. Mas você precisa entender que o momento é de assumir, ser muito criterioso com as responsabilidades que se assume. Porque as responsabilidades que você assumir agora terão consequências futuras, das quais você não tem visibilidade, que vão te trazer um crescimento, mas você precisa encarar as suas responsabilidades aquilo com que você se compromete com seriedade. Você não vai conseguir se comprometer com algo nesse período e daqui a 6 meses falar, ui, mudei de ideia. O mudar de ideia daqui a 6 meses vai ter um custo para você. E ele vai ser apresentado para você, mas assim, direitinho. Então é muito importante você entender e também pensar nisso a nível coletivo, né? As decisões que os nossos líderes, né, que as nossas lideranças políticas estão tomando agora trarão consequências inevitáveis. Essa consequência pode ser mais estrutura e mais segurança e mais estabilidade, Saturno? Pode. Mas também pode ser mais peso, pode ser algo, de repente, que você não vai ter condição, que vai te sobrecarregar? Pode. Tá, Marcia, mas você não falou que eu ia aprender algo disso e que eu ia crescer com essas escolhas? Falei e falo. Você vai aprender que você não pode assumir mais do que o seu limite, porque se você assumir mais do que o seu limite, pode ser que você tenha que honrar isso até o final, independente do peso ser muito grande para você. Então, seriedade e responsabilidade, tá? Em relação àquilo com que você se compromete nesse momento. E aí a gente vai ter também alguns astrólogos que vão falar em termos coletivos, né? Sendo Saturno, senhor do tempo, o nó do norte tendo a ver com evolução. Muita gente, muitos astrólogos, vocês vão ver por aí falando em cura kármica coletiva, né? É possível? Gente, eu não sou astróloga kármica, então não tenho como te dar esse feedback. Mas eu posso te falar que os astrólogos que são kármicos vão dizer pra você, estamos num momento que pode ativar dores emocionais ancestrais que vão precisar ser enfrentadas como? Saturninamente, né? Com muita maturidade. Como que a gente vai navegar esse período? Vamos navegar esse período usando muito do que a gente já sabe sobre o nó do norte em peixes, ou seja, você não vai ter certeza de tudo, você não tem todas as respostas prontas, você não vai ter controle e você vai ter que confiar no fluxo, para onde quer que ele esteja te levando, que ele vai te desovar aí numa praia qualquer e que você vai ter como sobreviver ao fluxo, tu vai ter que confiar nisso. É um momento que fica favorecido, sim, a conexão e a escuta espiritual sempre quando ela tiver uma aplicação prática, tá? Não estamos num período em que está cabendo aqui, com esse Saturno conjunto ao nó do norte em peixes, fanatismos espirituais. A seriedade espiritual, sim.
O fanatismo espiritual, não. Para alguns pode ser um momento de encontrar um líder espiritual, sério, inclusive, né? Pode ser um momento em que você pode encontrar maneiras muito práticas de colocar a tua espiritualidade, dar forma à sua espiritualidade. Meditação, arte, terapia, enfim. É um momento em que a gente vai ter que assumir responsabilidade por aquilo que a gente sente, mas isso Saturno em Peixes já tá pedindo da gente há algum tempo. É um momento em que você vai ter que ter responsabilidade ao tentar organizar esse caos interno, de se perguntar como é que você acolhe as suas emoções sem se perder nela. Todas as medidas escapistas que tentem evitar a dor estão desfavorecidas. Saturno é sobre o princípio da realidade, mesmo em Peixes. E se você adotar medidas escapistas com Saturno nó do norte, né? A continha chega, você não vai resolver a dor e a conta vai chegar. Vai ser preciso você se comprometer com aquilo que faz muito sentido para sua alma. Mesmo que tudo à sua volta esteja incerto, contradiga, você vai precisar se comprometer com aquilo que você sente ser verdadeiro no seu coração. E acho que também teremos a oportunidade de materializar o que ainda não é material. Isso pode falar de tornar sonhos realidade? Sim. Pode falar de tornar visões espirituais em ação concreta no mundo? Sim. Ou seja, não é só sobre discursar sobre a caridade, né? Mas exercer a caridade, né? Trazer ela, tornar essa caridade palpável e presente para o mundo, de maneira a transformá-lo ou a contribuir para ele de alguma forma. Sempre entendendo que existe um elemento de responsabilidade que vai retornar para você em relação ao que você fizer ou deixar de fazer, tá? Vamos ver como é que isso agora, como é que esse trânsito vai afetar vocês segundo o signo de vocês, né? Vamos passar por todos os signos, signo solar ou ascendente. E vou começar pelo signo de Peixes, porque esse signo vai ter a conjunção na sua casa 1, em seu próprio signo ou no signo do seu Sol. O que a gente tem, né, com essa conjunção acontecendo na sua casa 1? Casa da identidade, né? Casa dos começos. Eu acho que é o momento de você assumir uma responsabilidade sobre si mesmo, talvez como você nunca assumiu antes. É hora de você se levar a sério. É hora de você se posicionar, é hora de você se posicionar de acordo com aquilo que você acredita, é hora de você se posicionar segundo princípios morais e éticos que transcendam o seu ego, mas também que não sejam desprovidos completamente de interesse próprio, não. Pode ter interesse próprio. É sobre o que é bom para você, mas é sobre o que é real. É sobre você se posicionar de uma maneira muito real diante do mundo, sabe? De uma maneira séria, de uma maneira comprometida, mais comprometida com a verdade, com um caminho... Na verdade, verdade não é nem uma palavra de peixe, mas assim, com um caminho de crescimento, com um caminho evolutivo. E especialmente, né, aprendendo a confiar em você mesmo. Né? Mesmo que o mundo não confie, mesmo que o mundo esteja questionando a validade do que você está propondo, do que você pensa em fazer, é hora de você falar, não, eu vou seguir esse caminho, eu vou dar esse passo porque isso faz sentido para mim e porque eu confio que se eu seguir aquilo que faz sentido para mim e que me traz sentido, eu vou chegar aonde eu preciso chegar e aonde vai me fazer bem chegar. Signo solar ou ascendente em Áries vai ter essa conjunção na sua casa 12. É uma conjunção espiritual numa casa espiritual. Também podemos estar falando de questões de trabalho terapêutico, inconsciente, etc. Se a gente estiver falando de uma pegada mais terapêutica, a gente está falando que é hora de se comprometer com a própria cura e com a própria evolução, com o enfrentamento dos próprios medos, das próprias limitações, com um comprometimento com a superação das próprias dificuldades, das próprias inibições, com um comprometimento com
a capacidade de botar luz ali e falar, não, realmente, olha, isso aqui, especialmente porque a casa 12, ela tem a ver, tanto a casa 12 quanto a casa 4, ela vai ter a ver com a questão da ancestralidade e com a questão do que é herdado, né? Seja por vidas passadas ou vidas presentes ou pessoas que vieram antes da gente. Pai, mãe, tio, tia, avó, seja quem for, né? Aquilo que eu aprendi, aquilo que me foi passado de maneira inconsciente até pra mim, né? Então aqui a gente tem a oportunidade de encarar isso. Essa bagagem que de repente eu carrego, mas que não é minha. Essas responsabilidades que de repente eu assumi que eu deveria deixar no chão. Sim, porque a conjunção Saturno-Nó do Norte não é só sobre assumir responsabilidade, é sobre também reconhecer que responsabilidades não são nossas, né? Então assim, isso não me corresponde. Pode ser um momento de você se recolher com você mesmo para olhar para essas coisas mais de perto, pode ser um momento de um mergulho maior na terapia e pode ser um momento de assumir uma postura mais responsável e comprometida com a tua espiritualidade. Agora, a gente precisa lembrar que a casa 12 também é uma casa de fechamento, né? É uma casa de encerramento. Então, Saturno ali, Nó do Norte ali, né? Talvez você tenha que lidar, tenha que se confrontar, tenha que olhar para determinadas perdas necessárias, porque alguns ciclos chegaram ao final, algumas coisas vão precisar ficar para trás. Talvez você tenha que encarar essas perdas sozinho, sozinha. Talvez seja necessário dizer adeus a isso para que você possa abrir espaço para o novo. Se você continuar carregando bagagens que não são suas, se recusando a enfrentar a maneira como esses medos, limitações te impactam, te afetam, você talvez tenha uma restrição significativa em relação ao seu crescimento pessoal e talvez isso não seja recuperável no curto prazo, nem no médio prazo. Então é importante você olhar para isso com atenção. Ascendente ou signo solar em Touro, a conjunção acontece na sua casa 11, dos grupos, dos amigos, do coletivo. De repente, você vai ver que os teus amigos, né, os teus grupos já vêm passando por um processo de seleção natural há algum tempo e pode ser que agora você encontre em um desses grupos um mentor. Uma pessoa que vai te ajudar a construir o teu futuro de outra forma, vai te orientar em relação a como alcançar determinados projetos que você tem. Vai ajudar você a se situar em grupos que podem contribuir para o seu crescimento pessoal e espiritual, ou a nível social, podem te ajudar com isso. Pode ser que você comece a se sentir desconfortável em determinados grupos, porque você não tem mais que ser parte deles, porque tá na hora de você deixar esses grupos caírem por terra, porque não é ali aonde você tem que estar. Então começa a fazer ruído participar de determinados grupos. E ali você entende que é aquilo, tem que deixar ir. Infelizmente ou felizmente. Pode ser que você seja convidado a liderar ou a se comprometer com alguma causa social que para você faz sentido. E, de novo, se você decidir se comprometa de corpo e alma, ou melhor, não se comprometer. Não faça pela metade, é Saturno que está envolvido. Se você se envolver, isso daqui pode trazer para você benefícios futuros, né? A nível, inclusive, de reconhecimento, diante de um grupo maior do que o teu meio ambiente direto. Então, assim, afaste-se do que não faz sentido em termos de causa, de grupos, de amigos e comprometa-se com grupos, projetos e planos de futuro que fazem sentido e amigos com quem você está alinhado. Ah, mas sobrou 2 ou 3. Tudo bem. Antes assim, tem que sobrar mesmo 2 ou 3, não é para ter 15. Não tem necessidade de ter 15. Signo solar ou ascendente em peixes, a gente está falando dessa conjunção acontecendo na sua casa 10. Momento super importante, a sua carreira, né? Imagem pública, reputação, caminho de vida vai mudar, independente de Saturno, por causa do Nó do Norte ali, as coisas vão mudar, é hora de você
dar um salto evolutivo nessa área da sua vida, e com Saturno conjunto ao nó do norte, esse salto evolutivo vem como? Assumindo responsabilidade, se posicionando publicamente. Pode ser o momento de encerrar um ciclo. E em relação à sua identidade social, sempre fui conhecido até aqui como solteiro, agora tô casado. Sempre fui conhecido até aqui como casado, agora sou separado. Sempre fui conhecido até aqui como filho, agora sou pai. Né? Pode ser que haja uma mudança na sua identidade social, mas se houver, é porque a maneira como você está sendo visto ou vista, reconhecido ou reconhecida publicamente, já não se alinha com os seus princípios mais profundos e tá na hora de se posicionar de uma outra forma. Ah, mas isso traz uma carga de responsabilidade? Traz, é Saturno. Mas também traz crescimento, porque o nó do norte está ali. Então pode ser a hora, de repente, também de você mudar de carreira, mudar a direção da sua carreira. Tô fazendo algo que não tem sentido mais para mim. Talvez por causa do status, talvez por causa do posicionamento, não quero mais. Quero algo que se alinhe com aquilo que com como eu me vejo publicamente, ou como eu quero ser visto publicamente. E fazer essa reorientação. A hora é essa. O que você quer fazer? Comprometa-se com isso. E vá e siga em frente. Pode ser hora de se comprometer com um cargo de liderança. Mas saiba que se você se comprometer, você vai receber o ônus e o bônus disso. Pode ser hora de abrir mão de um cargo de liderança. Pode ser hora de empreender. Pode ser hora de iniciar a sua vida na carreira corporativa. O que quer que você vá fazer, pense na carta dos enamorados do tarô. É um caminho que se abre, um compromisso que você assume e que não é inconsequente. Vai reverberar para você o ônus e o bônus das escolhas que você fizer. Ascendente ou signo solar em Câncer, a gente tem essa conjunção acontecendo na sua casa 9. Casa 9, viagens de longa distância, questões legais, publicação, estrangeiro, educação superior. A gente pode estar falando aqui também filosofia de vida e prática espiritual, comprometimento com uma filosofia de vida, uma doutrina. Sempre namorei o budismo, decidi que agora vou me comprometer e praticar o budismo na minha vida. Sempre pensei, desejei ensinar. É hora, de repente, de se candidatar para um posto de universidade, para dar aula. Sempre quis aprender sempre quis estudar, fazer uma faculdade é o momento, mas de novo, é Saturno, nó do norte. Vai ser fácil? Não. Vai valer a pena? Vai. O compromisso, você vai poder mudar de ideia daqui a 6 meses? Dificilmente. Por quê? Não porque você tá amarrado. Você pode mudar de ideia, mas vai ter um custo. Vai chegar a continha pra você, né? Ah, eu quero fazer uma viagem. Essa viagem muito provavelmente vai mudar a sua vida. Não é qualquer viagem. Ela é uma viagem que vai trazer para você algo que vai mudar a sua forma de enxergar o mundo. Uma outra coisa, nó do norte conjunto a Saturno. Saturno é crença. É hora de atualizar as suas crenças, porque tem crenças suas que não estão mais coincidindo com o princípio da realidade. Você tá aí levantando essa bandeira, defendendo essa ideia, mas, pô, tua experiência de casa 6, de rotina, de dia a dia, não tá fazendo sentido. Então, talvez seja a hora de você renovar essas crenças. Ou talvez seja a hora de você adotar posturas mais claras sobre o que você acredita. Clara e compassiva. Essa é peixes, né? Clara e compassiva. Mas clara. É hora de se posicionar sobre o que você pensa, sobre o que você acredita, defender o que você considera certo. O sentido da sua vida está mudando e tá na hora de você verbalizar isso, porque isso pode ter um impacto e uma influência social. Talvez seja a hora de você fazer aquela demanda na justiça daquilo que te é devido e que você deixou pra lá porque você não queria se aborrecer. Talvez seja a hora de se aborrecer. Talvez seja a hora de você fazer essa demanda.
Não é hora de você deixar para lá aquilo que importa. Sempre sabendo que vai ter um resultado, vai ter uma consequência. Ascendente signo solar em Leão, essa conjunção está acontecendo na casa 8. A casa 8 é a casa da morte, da transformação, é a casa do psicológico. Também tem um quê de questões emocionais ali, né? É uma casa de finalização também. A casa 8 é a casa de como a gente termina as coisas, né? Então aqui, talvez esteja na hora de revisar a sua forma de terminar as coisas ou o seu medo de pôr fim às coisas. Talvez seja a hora de dar um passo, de se comprometer mais com o teu trabalho psicológico pessoal. Talvez seja a hora de se comprometer com o estudo seu do oculto, do místico. Talvez você tenha que perder algumas coisas mesmo e deixá-las irem. Você não vai conseguir, ainda que essa perda seja apenas da necessidade de controlar o que não é controlável. Você não tem controle sobre tudo. E se você sentasse com a ideia de que você não tem controle mesmo? E que é isso? Talvez isso te liberte. Pode ser que questões relacionadas a heranças sejam que vinham, né, de repente seguindo uma trajetória que não era correta ou justa, agora seja corrigida. Pode ser que seja um momento de crescimento financeiro, desde que você se comprometa com a sua saúde financeira. Pode ser um momento de você trabalhar sobre crenças associadas à sua sexualidade, a maneira como você exerce a sua sexualidade. E pode ser um momento de resolução de crises existenciais, sabe? Coisas que vêm acontecendo dentro de você de maneira muito intensa e que talvez venha sendo difícil para você resolvê-las, pode ser que agora você consiga e disso haja um renascimento. Sempre lembrando, né? Pergunte-se o que você pode aprender sobre controle, poder e entrega. É hora de reformatar a sua relação com o poder. Ascendente ou signo solar em Virgem, essa conjunção está acontecendo na sua casa 7 das parcerias e dos relacionamentos de longo prazo. É hora de formalizar, de se comprometer com uma relação ou uma parceria que talvez venha acontecendo há algum tempo meio que nas coxas. Está na hora de se comprometer. Ou talvez esteja na hora de sair desse compromisso. Talvez esteja na hora de entender que funcionou até aqui, agora deixou de funcionar. Porque a outra pessoa mudou, porque você mudou, porque as coisas mudaram. Talvez seja a hora de entender e diferenciar que vínculos você pode manter, vale a pena manter, que vínculos não. Que laços atam, que laços unem, que relacionamentos contribuem para o seu crescimento, que relacionamentos trazem a sua estagnação, fazer essa diferença, separar o joio do trigo, para conseguir abrir espaço para atrair pessoas que estejam alinhadas com o teu propósito de vida. Independente de expectativas sociais, entendendo que haverão consequências, positivas ou negativas. Se você está sozinho, você pode conhecer alguém que vai vir e vem para ficar. Se você, de repente, pode receber também uma proposta de parceria nesse momento, que seja realmente, que vá ser duradoura, que vai render para você de alguma forma. Não só financeiramente, mas a nível mais amplo. Ascendente ou signo solar em Libra, essa conjunção está acontecendo na sua casa 6, rotina, trabalho, dia a dia, saúde. É hora de alinhar a sua rotina e o seu trabalho com o seu propósito. É hora de se comprometer com a tua saúde e o teu bem-estar. É hora de tomar atitudes que promovam um crescimento. De repente, esse trabalho que você tá te adoece. De repente, essa rotina super ativa tá exigindo demais do teu corpo.
Tá na hora de você cuidar melhor do seu corpo. De repente, você precisa trazer um elemento de doação, não de sacrifício, de doação e de serviço para o seu trabalho, para a sua rotina, para o seu dia a dia. De repente, você precisa trazer um elemento de caridade. Como é que você torna a caridade na sua vida, ao invés de ser algo que você faz uma vez por ano, no Natal? Como é que você torna isso parte da tua rotina, sem que isso te custe? Compromisso não é o mesmo que custo ou peso. A gente precisa diferenciar isso. Como que você pode fazer isso? Se surgirem questões de saúde, pode ser que elas estejam elas estão te apontando na direção do que está te fazendo mal para que você ouça o seu corpo e possa promover mudanças. É hora de desacelerar, é hora de se ouvir, de se conectar consigo mesma. É hora de servir sem que isso signifique se ignorar. Você pode até cuidar, mas sem que isso signifique se descuidar. Você vai precisar fazer isso, essa execução do seu trabalho, a entrega, a doação de uma maneira que honre o teu limite físico, o teu limite emocional e que coloque limites claros, porque isso vai promover o seu crescimento. E deixar aí, sem medo, tudo aquilo que subtraia. Subtraiu é porque não tem que estar na sua vida. Signo ou ascendente em Escorpião, a gente está falando que essa conjunção vai ativar a sua casa 5. A casa 5 é a casa dos filhos, dos amores e da arte. Tem algum talento que de repente você sempre quis ganhar dinheiro com ele, mas nunca se sentiu pronto? Tá na hora de se comprometer com esse talento de maneira mais clara, em tempo integral. Sempre quis ter um filho, mas não sabia se dava esse passo? Decida agora, tá na hora de decidir. Ou dá ou não dá. Se der, haverá consequências. Se não der, haverá consequências. Tá namorando alguém? Tá na hora de decidir se compromete ou não. Se comprometer, haverá consequências. Se não se comprometer, haverá consequências. O que você quer fazer? Talvez você precise estar mais presente na vida dos seus filhos. Talvez você precise dar limite aos seus filhos. Talvez você precise estar mais presente na vida das pessoas que você ama. Talvez você precise dar limite às pessoas que você ama. E ambos os casos haverão consequências. E tá tudo bem, desde que aquilo que você escolher estiver alinhado à tua alma, à tua missão. Talvez seja a hora de olhar para aquilo que dói em você, olhar para os teus medos, Saturno, e transformar isso em arte. Ou usar o que você aprendeu com os teus medos e com as tuas crenças para guiar outras pessoas numa jornada de cura pessoal e de encontro consigo mesmo. Tá na hora de se levar mais a sério. Tá na hora de amadurecer. Casa 5 é uma casa egóica. Tá na hora de amadurecer. Não dá para fazer tudo no vai da valsa. Algumas coisas a gente precisa fazer com seriedade. Ascendente ou signo solar em Sagitário, essa conjunção está acontecendo na sua casa 4. É hora de assumir uma responsabilidade ou se liberar de uma responsabilidade doméstica ou familiar que não está alinhada com você ou que está super alinhada com você. Talvez seja a hora de você fincar raízes. Nunca quis comprar casa. Tá na hora, de repente, de comprar, de se comprometer com ter um lugar para onde voltar, porque talvez isso não te limite, talvez isso te dê segurança. Talvez esteja na hora de sair de casa, da casa dos pais, e construir um lugar que seja seu. Talvez esteja na hora de fazer a sua família, formar a sua família, né? Você veio de uma família e se a coisa se agora criou uma desidentificação, não se fala mais, tá meio que desalinhado, porque você já não pertence mais a esse lugar. Talvez o lugar ao qual você não pertença mais
seja a sua cidade natal. Talvez esteja na hora de você decolar. E talvez essa partida abra outros caminhos para você, inclusive profissionalmente. Por que não? Talvez esteja na hora de redistribuir responsabilidades dentro de casa. Sempre tendo em mente que as escolhas precisam estar alinhadas ao que você sente. Como a gente está falando de casa 4, a gente está falando que esse movimento ele pode gatilhar a cura de dinâmicas familiares que não funciona mais. Ele pode gatilhar a liberação de heranças emocionais dolorosas, de padrões emocionais dolorosos. E pode abrir espaço com isso para um lar mais acolhedor. Mas talvez eu fique sozinho dentro de casa. E talvez você precise ficar sozinha dentro de casa para ficar consigo dentro de casa. Mas talvez eu não esteja preparado para dar esse passo. Mas o céu está dizendo que você está. E nesse processo pode ser também que se você não fizer esse passo, você começa a ter problema com a estrutura da casa. E a casa peça renovações. E talvez seja sobre isso, sobre renovação da casa interna e da casa externa. Ficando ou não no lugar. Porque não é sobre ficar ou sobre partir. É sobre se alinhar com você mesmo. Signo solar ao ascendente em Capricórnio, essa conjunção cai na sua casa 3 e ela fala da tua evolução, porque Capricórnio, Saturno rege você. É hora de você entrar em contato com essa porção da tua alma que tu nega. Esse lado emocional teu, que você coloca em segundo plano, em pró de um pragmatismo, de uma praticidade. É possível que haja pragmatismo e praticidade dentro do emocional, dentro da compaixão, dentro do sentimento. É possível. Está na hora de você descobrir isso, está na hora de você fazer lugar na sua vida para que você seja uma pessoa mais permeável, que se conecta mais com aquilo que não necessariamente você consegue tocar. É hora de mudar essa forma que você tem de pensar sobre você e de se posicionar, de se comunicar. Talvez seja um momento de mudança no seu relacionamento com irmãos ou com família estendida. Talvez seja a hora de se aproximar, talvez seja a hora de se afastar. O que significa crescimento para você? O que te alinha com o teu propósito? Talvez surja algum tipo de proposta para você trabalhar com a fala, com a escrita, com a oratória, com o ensino. E isso pode ser que isso abra para você um universo que você ainda não explorou. Talvez seja o momento de você explorar esse lado teu contador de história. Porque pode ser que você, como mensageiro, você consiga criar narrativas que ajudam a curar e ajudam outras pessoas a crescer. Porque talvez você seja inspirador ou inspiradora. Você está num momento em que você precisa fazer um movimento que te traga paz mental e que te ajude a desapegar de determinados padrões e crenças mentais rígidos que permeiam a tua comunicação, a forma como você pensa sobre você, a forma como você navega os seus relacionamentos familiares. É hora de você investir mais na tua escuta ativa. Tem coisas que você está deixando de escutar que poderiam te ajudar a crescer. Signo solar ou ascendente em Aquário, Saturno é corregente, essa conjunção está acontecendo na sua casa 2. Como é que anda essa autoestima? Como é que anda a sua relação com o dinheiro? Você está vivendo desde a escassez ou está vivendo desde a fé de que aquilo que você precisa você vai ter, se você agir com responsabilidade financeira? Por que sobre isso, né? Não é sobre nem você assumir mais responsabilidade do que deve, nem assumir menos responsabilidade do que deve. Nem contar com uma abundância, nem contar com a escassez. E sim contar com o justo. E o que é o justo? Depende da situação, depende de você, depende da tua história. O que é o justo para você pode ser diferente do que é o justo para mim. E o justo não está dado pelo que você acredita que é justo. Está dado pela tua história de conduta em relação ao dinheiro.
E a tua história de conduta em relação ao dinheiro tem a ver com aquilo que você acredita, com os teus valores e como você se valoriza. E essa área está precisando de um saneamento. Tem muita crença ali que está precisando ser deixada para trás, que está precisando ser revista, para permitir o teu crescimento. Tem algumas responsabilidades financeiras que você está precisando deixar cair por terra. Tem outras que você está precisando assumir. Você precisa se comprometer, Saturno, com seu crescimento, nó do norte, financeiro, casa 2. Talvez esse crescimento tenha um componente intuitivo. Talvez ele passe pelo marketing, pelas mídias. Talvez ele tenha algo de espiritual ou ele tenha a ver com significado. Talvez você até agora não tenha conseguido explodir financeiramente porque você ainda não encontrou aquilo que faz sentido para você. Talvez você seja muito desapegado financeiramente, precise se apegar mais. Ou talvez seja a hora de pensar na sua relação com o dinheiro desde uma perspectiva mais metafísica do que física, afinal de contas é peixes, né? E se tiver reserva, se tiver excesso, por que não colocar ele a serviço do bem do outro, do bem maior, do bem alheio? Na verdade, se você tem dinheiro ou não tem, não é sobre isso, isso nem importa. O que importa é a relação que você desenvolve com os teus valores, como você cuida do que você valoriza, como você se valoriza, o que você espera da vida. É hora de atualizar o que você pensa em relação a isso e é hora de você entender se aquilo que você faz, a forma como você ganha dinheiro, o teu trabalho, a forma como, se isso está alinhado com aquilo que você acredita, com o que há de mais puro em você. Para esse vídeo é o que temos, queridos. Se você gostou do conteúdo, se inscreve no canal, deixa seu like, deixa seu comentário e distribui o vídeo para eu saber que você está curtindo e continuar produzindo. E a gente se vê por aqui. Beijo!